Bom dia, meninos, tudo bem? Bom, vamos para essa aula agora. Essa aula é de geografia, né? Módulo 9. A gente vai falar sobre os Estados Unidos e o dinamismo no setor terciário e nas redes de logística do país. Bom, lembrando que a gente vinha falando já sobre a América anglo-saxônica, né? Que englobam aí Estados Unidos e Canadá, mas nessa aula a gente vai falar especificamente dos Estados Unidos. A gente vai focar nos Estados Unidos, tá? A gente viu aí que nos Estados Unidos houve aí uma industrialização, na industrialização americana, aliás, se fez um investimento muito grande nas redes de transporte e comunicação, tá? Essa rede de transporte e comunicação dos Estados Unidos, ela investiu em diferentes tipos de modais. O que é modal? Modal são tipos de transporte, né? Por exemplo, ferrovias, hidrovias, rodovias, aerovias. Então, esses vários tipos de modais de transporte foram implementados nos Estados Unidos no decorrer dos anos aí, em que se começou a investir nessa área de transporte e comunicação. O que é o foco desses investimentos que foram feitos? Principalmente a circulação de pessoas e de mercadoria para o abastecimento interno e, em algumas situações, até mesmo o abastecimento externo, né, do país. Bom, nós temos dois tipos de malha de transporte, tá? A primeira delas pode ser uma malha convergente. O que é uma malha convergente? É aquela malha que integra o território nacional, ou seja, ela chega ao mercado interno do país, certo? Esse modelo geralmente é encontrado em países mais desenvolvidos, nações mais desenvolvidas, e requer uma grande diversificação de modais para atender todo esse mercado interno do país. Já as malhas divergentes são malhas que interligam as áreas produtoras às áreas de exportação, né? Não criam conexões com os espaços internos do país e, obviamente, dificulta a circulação de pessoas, dificulta a circulação de produtos no interior do país. Em geral, são encontrados em países subdesenvolvidos, são nações subdesenvolvidas que encontram esse tipo de malha. Nos Estados Unidos, a malha viária é uma malha convergente, tá? Porque ela foi construída em direção ao interior do país, para transportar produtos e pessoas para o oeste, que estava sendo desbravado. Então, tinha já o leste habitado e aí se implementou essas redes de transporte para o oeste, que era onde estava sendo colonizado ali, passava a ser colonizado. Isso favoreceu a própria industrialização americana, que era quem produzia os materiais para se construir essa malha viária que vinha sendo construída. Então, olha só, uma mão lavando a outra. Enquanto se construía as estradas para o interior do país, esse interior se industrializava e criava mercadorias e produtos para serem usados nessas malhas viárias. Bom, vamos falar então da evolução dos transportes e na comunicação dos Estados Unidos. E aí a gente vai falar sobre os tipos de modais que eram utilizados, os tipos de redes que eram utilizadas. Não vamos nem falar de modais, vamos falar de redes, porque a gente vai incluir nisso aí as telecomunicações também. Então, os Estados Unidos tinha ali, além da rede de comunicação, ela tinha mais 4 redes importantes, que é a hidroviária, a ferroviária, a rodoviária e a aeroviária. Vamos falar sobre cada uma delas, começando pela hidroviária. A hidroviária inclui 2 tipos de navegação dos Estados Unidos. Inclui a navegação marítima e a navegação fluvial. O que é marítima? Marítima é aquela que navega-se no mar, e fluvial em rios, tá? Bom, a rede de marítima, as hidrovias dos Estados Unidos são as mais extensas. Ih, tocou meu telefone no meio da live, não tem problema. As redes de hidrovias, elas são
as mais extensas do mundo, chegando a ter aí 40 mil quilômetros de extensão, essas redes fluviais. O transporte marítimo, a gente vai ter os principais portos aí, os portos de Nova York na costa oeste, na costa leste, New Orleans e Houston no Golfo do México, que é ao sul, e nós vamos ter Los Angeles na costa oeste como principais portos. Esses portos, eles têm uma função importante, principalmente o porto oeste aí de Los Angeles, que é de interligar os territórios nacionais que não ficam ligados ao continente, ao país, né, propriamente dito. Que é o caso do Havaí, que é uma ilha, e do Alasca, que está lá ao lado do Canadá. Não é ligado diretamente via ferrovias ou via rodovias. Para se chegar até o Alasca, vai via hidrovia marítima, né? E outro fator também que esses portos trazem uma importância muito grande dos Estados Unidos são ao receber os grandes cruzeiros, né? Cruzeiros que têm que ou vão diretamente para os Estados Unidos ou passam por lá para ir para outras áreas. Como, por exemplo, nos Estados Unidos, os que vão, por exemplo, para o Havaí, né? São cruzeiros que geralmente vão para o Havaí. São grandes embarcações de luxo com foco no turismo. Então, quando vão para os Estados Unidos, vão para o Havaí. E, às vezes, passam pelos Estados Unidos para ir para o Caribe, né? Também, que é outro destino muito comum dos cruzeiros. Esse transporte marítimo, ele representa uma gama grande dos investimentos que os Estados Unidos recebem, né? Porque essas pessoas que chegam, que se ligam até esses portos, eles vêm para trazer lucro para os Estados Unidos. Agora, não quer dizer que os transportes fluviais sejam ruins. Aliás, muito pelo contrário. Os transportes fluviais, que é aquele ao longo dos rios, né, são muito utilizados nos Estados Unidos, principalmente para o transporte de cargas, né? É um transporte muito barato e que consegue transportar grandes quantidades. Então, utiliza-se principalmente para transporte de carga. Os principais rios navegáveis aí ficam na costa leste, né? Onde o terreno é mais plano e o clima mais úmido. O destaque aí é para o sistema do rio Mississippi, que são formados aí pelo próprio rio Mississippi, pelo rio Illinois Waterway e o St. Lawrence Seaway. São os três rios que formam esse sistema do Mississippi aí. E eles interligam, olha para você ver a importância desse sistema do Mississippi, que ele interliga o Golfo do México, que está ao sul dos Estados Unidos, aos Grandes Lagos, que está no norte. Ou seja, atravessa todo o país esse sistema do rio Mississippi, esse sistema do rio Mississippi, que englobam esses outros rios também. Então, são importantes porque atravessam o país inteiro, conseguindo ligar esses dois polos importantes aí. Bom, e as ferrovias? As ferrovias, a gente não pode deixar de citar as ferrovias e não citar a primeira Revolução Industrial, lá no século XIX, né? No período da expansão territorial, a corrida para o oeste. Aí. Essas ferrovias, elas foram criadas nesse período da primeira Revolução Industrial ali, e implantada na segunda metade do século XIX. Qual que era o foco delas? Era integrar melhor as cidades do leste, que eram as cidades mais antigas, das 13 colônias ali, com o interior do país. Né? Então esses trabalhadores aí, que já iam se deslocando para o interior, eles já iam construindo essas ferrovias que ligavam essas cidades do leste. Tá? Atualmente, você vê, né, isso aí foi feito no século XIX, mas atualmente 45% do transporte de cargas nos Estados Unidos é feito através das ferrovias. Então as ferrovias ainda têm uma importância muito grande, ligando o interior do país. Né? Países subdesenvolvidos como o Brasil tem pouquíssimas ferrovias, e essas ferrovias, algumas delas nem utilizadas são. Né? Os Estados Unidos
não só tem uma grande malha ferroviária, como ela é altamente funcional. Ela funciona. E aí vem um detalhe importante: é caro a confecção das ferrovias, é cara. Porém, a manutenção dela não é. É uma manutenção barata. Né? Ferrovia não estraga fácil. Ferrovia você não tem que recapear ela com frequência igual você faz com asfalto. Então, os Estados Unidos investiu num meio de transporte que necessita pouquíssima intervenção, pouquíssima manutenção, certo? O espaço nacional é totalmente interligado por essas ferrovias, que interliga também alguns países vizinhos. Tem ferrovias que ligam com o Canadá e ferrovias que ligam com o México. Né? Então, olha aí só, além dessas ferrovias ligar todo o interior do Canadá, dos Estados Unidos, liga também com o Canadá e com o México, que são os países vizinhos dos Estados Unidos. E a rodovia? As rodovias, elas funcionam nos Estados Unidos? Funcionam muito bem, e a gente vai ligar essas rodovias aí à segunda revolução industrial, onde os motores a vapor, que eram usados na primeira revolução industrial, nas ferrovias, começaram a dar lugar para os motores a combustão, né? Motores onde os derivados do petróleo eram combustível para esses motores funcionarem. Nesse período, começou a se construir as rodovias. E aí vem um detalhe importante, né? É muito utilizado dentro dos Estados Unidos a malha rodoviária para o deslocamento de pessoas e até a circulação de algumas mercadorias pelo país, aí, principalmente mercadorias voltadas para recursos minerais e agrícolas. Cerca de 40% das cargas do país giram em cima de rodovias, né, que transportam esses gêneros agrícolas e os recursos minerais aí dos Estados Unidos. Essas rodovias, elas requerem, apesar de elas terem sido feitas, todas elas feitas por empresas privadas, a manutenção delas é feita pelo governo americano, né? E isso requer muito investimento. Até porque uma malha de transporte, um modal de transporte que se deteriora com o tempo. Porém, a indústria automobilística nos Estados Unidos ela é tão importante, ela foi tão importante da segunda revolução industrial, e ela tinha tanto poder e tanta influência que ela obrigou o governo praticamente a investir nessas malhas rodoviárias aí. Tá? Esse modal rodoviário começou a se construir muito automóvel nos Estados Unidos, e como é que se constrói um automóvel e não tem rodovia para que ele ande? Então a pressão dessas indústrias automobilísticas forçaram os Estados Unidos a investir nesse modal. É uma malha rodoviária de altíssima qualidade e por isso ela é tão cara para ser mantida. Né? São rodovias de extrema qualidade, com altíssima tecnologia, e isso faz com que ela se tornasse cara. Agora, esse é um detalhe. Por ela ser muito cara, se discute muito a viabilidade de se manter essa malha rodoviária nos Estados Unidos. Né? E aí a gente entra no quarto modal, aí, que é o modal que são as aerovias. Né? Aerovias é onde se trafega os aviões. E essa também a gente liga a uma revolução industrial, que é a terceira revolução industrial, que é a revolução tecnológica, né? Essa revolução onde houve aquela aceleração contemporânea, onde começou a se ter tecnologias, né? E esse modal de transporte é o mais rápido e confiável que se existe. Porém, é o de mais alto custo, tanto de implantação quanto de manutenção. Portanto, por ser um transporte tão caro, ele é utilizado basicamente na circulação de pessoas ou mercadorias de alto valor. Caso contrário, elas circulariam ou via rodovia ou via ferrovia. A aerovia são geralmente pessoas e cargas de alto valor agregado. Hoje, os Estados Unidos é o país que concentra o maior número de voos internacionais no mundo e o que concentra o maior número de voos domésticos, ou seja, aqueles voos dentro do próprio país. Estados Unidos é o que mais tem, e detalhe,
em crescente desenvolvimento, ou seja, cada dia que passa aumenta a quantidade de voos nos Estados Unidos. Bom, e aí a gente vai para a última rede de transportes aí, a última rede, aliás, né, que não é de transporte, que é a rede de telecomunicações. Essas telecomunicações aí, a gente vai ver que ela começou a crescer principalmente com o avanço territorial para o oeste, né? Onde se precisava ter essa comunicação, né? Onde precisava se trocar, até a difusão de informações e principalmente de influências. Então essa rede de comunicação, de telecomunicação, começou a se expandir. Bom, a primeira forma de comunicação que a gente tem contato nos Estados Unidos é o telégrafo, né? E posteriormente o telefone passaria a ser utilizado nos Estados Unidos também. Junto com o transporte, essa malha foi crescendo. Enquanto as redes de transporte vinham crescendo, ia se desenvolvendo essa infraestrutura de telecomunicação, ligando as duas costas, a costa oeste e a costa leste do país, tá? Essa rede de telecomunicação passou por um grande boom aí depois da terceira revolução industrial, tá? Depois dessa terceira revolução industrial surgiu, acho que a grande vedete aí da comunicação, que era a internet, né? E foi fundamental para estabelecer interligações entre Estados Unidos e o restante do mundo, tá? A maior infraestrutura de internet do mundo é dos Estados Unidos, tá? Ela vem dos Estados Unidos. Atualmente, 90% da população estadunidense tem acesso à internet, tá? Mas isso não quer dizer que as antigas, né, formas de comunicação, como jornal, rádio, televisão, também tenham perdido seu espaço. Não, elas têm uma enorme importância, enorme destaque nos Estados Unidos, principalmente a de telecomunicações, onde a gente vai ver aí as principais redes de televisão do mundo, como a CNN, no caso, é americana, né? Fiotinho, senta lá que o papai vai terminar na aula. Bom, e aí a gente vai falar agora, a gente falou dos modais, agora a gente vai falar do setor terciário, né? O setor terciário dos Estados Unidos, setor terciário esse que aí a gente já sabe que envolve comércio e serviço. Setor primário, extração de matéria-prima. Setor secundário, industrialização. Setor terciário, a gente vai ter o comércio e serviço, né? E o que a globalização tem com isso aí? Vamos lá então. Primeiro, o setor terciário está absolutamente ligado à urbanização. Quanto mais se urbanizou, quanto mais os Estados Unidos deixou de ser um território rural, mais esse setor terciário foi evoluindo, tá? Principalmente nas grandes cidades, onde as redes se tornam cada vez mais complexas, tá? A gente vai ter uma concentração de transporte em massa nessas grandes cidades, e esse transporte vai ser responsável pelo comércio e por muita parte do serviço nos Estados Unidos. Essa concentração desse transporte foi fundamental para a expansão desse setor terciário nos Estados Unidos, tá? A evolução urbana também é óbvio, né? Quanto mais se evoluía, né, nas cidades onde se concentra a maior parte do serviço e do comércio, são nessas cidades, né, que foram se desenvolvendo aí. E alguns fatores explicam, né, por que esse setor se expandiu tanto. Primeira delas é o grande desenvolvimento das empresas. Quanto mais a empresa desenvolve, mais ela oferta serviços, mais ela vai ter serviços variados sendo oferecidos para a população, e especialmente nas áreas de pesquisa e desenvolvimento, que é o caso de informática, assistência técnica em si. Cada vez mais que há o desenvolvimento do setor urbano, mais há a oferta desses serviços, tá? Outro fator importante que explica a questão das mudanças demográficas da população, tá? Por exemplo, o crescimento das mulheres no mercado de trabalho, né? O envelhecimento da população,
Isso aí aumenta a demanda de serviços, como, por exemplo, creche, escola, por causa das mulheres, asilos, entre outros tipos de serviços a serem prestados, né? A gente vai ter aí, até mesmo por causa da população mais idosa, uma questão de hospitais que também ofertam muitos serviços. Então, assim, a gente vai ter serviço ofertado basicamente por esse motivo. E o terceiro fator que explica essa expansão do setor terciário é a busca por melhores qualidades de vida, né? A gente vai ter aí os setores aí de turismo, de saúde, estética, né? A procura por esses setores acabou ficando muito grande, né? Começou a se procurar muito por esses setores aí, por esses serviços aí, que deu uma alavancada nesse setor terciário. Uma coisa importante a gente saber é que o PIB dos Estados Unidos ele é o maior PIB global, é o maior PIB do mundo, onde tem cerca aí de 200 trilhões de dólares aí, isso aí feito no ano de 2019, ano passado. E os serviços representam 70% desse PIB, dessa economia. Então, olha a importância desse setor de comércio e serviços aí nos Estados Unidos. O setor de serviços representa 70%, certo? Isso aí, a gente está falando de uma população aí de em torno de 300 milhões de habitantes. A gente vai ter em torno de 300 milhões de habitantes nos Estados Unidos que procuram esse serviço e precisam ser atendidos. Tá? Esse setor terciário é o que mais emprega nos Estados Unidos hoje. Tá? E a indústria... Por que né, que ele é o setor que mais emprega? Porque a indústria e a agropecuária dos Estados Unidos ela é muito evoluída e ela possui um fator... um setor uma área de mecanização muito evoluída. Então a gente vai ter muita máquina trabalhando na agricultura e na indústria, o que tira um pouco do emprego. Isso aí é o que a gente chama de terciarização, não é terceirização. Terciarização, que é o quê? Pessoas saindo do setor primário e secundário, né, que é agricultura e indústria, e indo para o terceiro setor, que é o de comércio e serviço. Então, a gente vai ter essa terceirização nos Estados Unidos justamente por causa dessa mecanização das indústrias e da agricultura. Bom, no setor terciário a gente pode destacar 3 setores aí que são principais. Tá? A gente vai destacar o comércio, o serviço e as finanças. Vamos falar sobre cada uma delas. O comércio. Os Estados Unidos hoje têm acordo comercial com quase todos os países do mundo. Quase todos. E integram 2 importantes blocos econômicos. O Acordo dos Estados Unidos, México e Canadá, que é o USMCA, e vai ter também a Cooperação Econômica da Ásia e do Pacífico, a APEC. Tá? Esses 2 blocos aí que os Estados Unidos integra reúne diversos países que são banhados pelo Oceano Pacífico. Tá? O mercado interno também é importante nos Estados Unidos, obviamente, aliás, é muito importante, principalmente nas áreas de shopping center e supermercados, que todas as cidades têm aí grandes redes, né, apresentam grandes redes. Todas as cidades dos Estados Unidos praticamente apresentam grandes redes de shopping centers e de supermercados. O segundo setor que a gente vai falar é o turismo, né, que é um dos países que mais recebe turistas no mundo. Cerca de 65 milhões de pessoas por ano vão aos Estados Unidos em busca de turismo e atrai turismo tanto por entretenimento, quanto por compras, quanto por negócios, quanto por questões de belezas naturais, etc, etc, etc. Quais são os principais destinos? Nova York, Los Angeles, Chicago, Las Vegas, San Diego e o Havaí. Né? São locais onde mais atraem turistas. Sem deixar de citar, obviamente, né, Miami, na Flórida, onde tem a Walt Disney e atrai também milhares de turistas por ano visando visitar, né, a Walt Disney. E o último setor é o setor de finanças, né, onde os Estados Unidos é o maior centro financeiro global,
Mais de 800 mil instituições financeiras são localizadas nos Estados Unidos hoje, né? Entre bancos, imobiliárias, seguradoras, enfim, uma série de instituições financeiras aí estão hoje dentro dos Estados Unidos. Os principais centros financeiros dos Estados Unidos vão ser Nova York, Chicago, Houston, Los Angeles, São Francisco e Filadélfia. Beleza? Bom, por hoje é isso aí que a gente tem para falar. Vou deixar para vocês fazerem as atividades aí. Página 295, questão 1, 2 e 3. Página 296, questão 2, 3, 4 e 5. E desenvolvendo habilidades, questão 1 e 2 aí, que são as duas atividades que tem no desenvolvendo habilidades aí, beleza? Próxima aula a gente faz as correções das atividades aí, beleza, galera? Beijão para vocês, fiquem com Deus, até a próxima.